O Vale de St. Louis, no Colorado, é um lugar famoso pelas aparições de OVNIs. A região também é conhecida por uma série de mortes misteriosas e perturbadoras de animais nos últimos 30 anos. Na manhã do dia 27 de agosto de 1995, Tim Edwards filmou um objeto voador não identificado sobre Salida, no Colorado. A história dele foi a última de uma série de acontecimentos inexplicáveis neste vale. Desde 1995, especialistas em OVNIs tentam descobrir por que este vale é uma região onde acontecem tantos fenômenos bizarros. O filme que eu vi, feito por Tim Edwards, é fabuloso, é indescritível. É com certeza um objeto voador não identificado. Ken Stork é um policial em Denver que faz pesquisas em ufologia. Depois de ver o filme de Tim Edwards, Stork foi até Salida. Ele ficou impressionado com o efeito que isso provocou em Edwards. Parece que todos que têm contato verdadeiro com esses fenômenos relacionados a OVNIs acabam sofrendo mudanças enormes em sua personalidade. Depois que Edwards tornou seu filme público, as aparições de OVNIs aumentaram no Vale de St. Louis, alcançando seu ápice em 1998. Foi nessa época que Ken Stork retornou ao vale com um projeto de pesquisa nada convencional. Ele coordenou uma expedição esperando coletar dados e provas. Em nossa equipe temos um arqueólogo, temos um PhD em teologia, temos um policial aposentado, um estudante de faculdade, temos indivíduos de diversos grupos que trazem muitas ideias e abrem muitas perspectivas que podem nos ajudar a reunir informações e dados. Os membros da equipe foram escolhidos depois de responder a um anúncio publicado por Stork em um jornal de Denver. Os motivos de terem se juntado à expedição eram bem diversos. Espero ficar em evidência e conseguir patrocínio de alguém para pesquisar durante um ano nas áreas das ocorrências. Tenho uma curiosidade natural por esse tipo de fenômeno que viemos observar. Estamos tentando obter informações organizadas. Temos equipes trabalhando em horários diferentes e me sinto confiante. É o melhor jeito de conseguir as informações que queremos. Alguns membros faziam turnos pesquisando o céu. Outros reuniram relatos de testemunhas que alegaram ter visto uma nave parecida com aquela que Tim Edwards filmou. Os relatos eram comparados para ver se havia alguma coincidência. Além de algumas luzes estranhas no céu, a equipe não conseguiu nenhuma prova sobre OVNIs. Quando a expedição terminou, uma semana depois, Stork mostrou suas descobertas com o escritor e especialista em OVNIs, Chris O'Brien. Inicialmente, eu me envolvi tanto na investigação quando ocorreram as aparições aqui no Vale que não acreditava que não havia ninguém entrevistando as pessoas e tentando analisar os relatos arquivados. Eu li sobre luzes vermelhas, alaranjadas, bolas verdes, pequenos objetos híbridos entre naves e jatos. Pareciam coisas saídas do desenho Os Jetsons. A variedade e intensidade de fenômenos estranhos vinha de todas as partes. Stork e O'Brien gravaram centenas de testemunhos relativos às aparições de OVNIs no Vale. Mas o filme de Tim Edwards continua sendo a prova mais controversa até hoje. As imagens que Tim captou em agosto de 1995 são as mais impressionantes feitas à luz do dia que já vi em minha vida. Conseguimos encontrar testemunhas em todo o estado que viram uma coisa similar naquele mesmo dia, e não fica difícil associar que se tratava da mesma nave. E que eu saiba, ninguém ainda conseguiu explicar isso. Os pesquisadores não conseguiram encontrar provas concretas da existência de OVNIs, mas levantaram um histórico de bizarras mutilações de animais das quais os moradores se recusam falar. Durante os últimos 30 anos, veados, cavalos e vacas têm sido encontrados dilacerados de uma maneira que desafia qualquer lógica. Os corpos foram abertos com incisões precisas e nunca foi encontrado nenhum sinal de sangue.
É segunda-feira, 24 de outubro. Este animal foi morto há 25 dias. Ele tem incisões provocadas por uma lâmina. O lado da cabeça parece ter sido queimado. Os cortes foram feitos por uma lâmina, o que é estranho. Agora pode me dizer que foram feitas por um lobo, mas o corpo do animal foi cortado totalmente, desde o queixo até o traseiro. As carcaças foram encontradas com partes da genitália e da cabeça removidas. Para desnortear os pesquisadores, o método usado nas incisões é tão chocante quanto o motivo dessas matanças. Alguns acreditam que as provas recolhidas indicam que a mesma pessoa, ou a mesma coisa, tem sido responsável pelas mutilações desde o início em 1967. Vale destacar que, pelo tipo de mutilações, animais não conseguem fazer isso, e um ser humano normal com uma faca também não. Dá para ver que o corte foi feito com algo tipo laser. Como dá para fazer isso no campo? Ouvi gente dizer, existem equipamentos que permitem fazer isso, mas não há 20 ou 30 anos. Essa matança acabou levando alguns fazendeiros do vale à falência. A polícia local ainda não conseguiu sequer identificar um suspeito. Pelas entrevistas que andei fazendo, várias mutilações de animais têm ocorrido nesta região e o resto do mundo parece não entender, nem saber delas. Não conheço outro lugar que tenha tantos casos relatados em uma única região geográfica. A maioria deles nunca foram comentados, nem registrados na polícia ou divulgados pela mídia. O fazendeiro simplesmente pega a caminhonete, empilha as carcaças, joga fora e esquece tudo. E eles dizem, não quero falar sobre isso. Chris O'Brien pesquisou quase 100 casos de mutilação no Vale de St. Louis. Durante esse tempo, ele desenvolveu uma teoria que pode ajudar a explicar esse bizarro fenômeno. O Vale de St. Louis é um santuário dentro dos Estados Unidos. Não há poluição do ar nem das águas. Talvez a razão de tantas mortes de animais seja porque quem quer que esteja testando os animais pode estar testando o meio ambiente. Que lugar melhor para se conseguir dados precisos para se comparar com outros casos de fora? Chris O'Brien e Ken Stork continuam suas investigações, compartilhando inteligência, provas das cenas do crime e teorias de conspiração. Até agora, eles não foram capazes de provar qualquer conexão entre a aparição de OVNIs e as mutilações dos animais. Mas eles seguem todas as pistas, esperando encontrar qualquer informação que possa solucionar o caso. Estou surpreso com a falta de atenção que este mistério está tendo, não só pelos cientistas e pela polícia, mas pela mídia. Existe um problema quando você fala em OVNIs e fenômenos celestes, principalmente quando tenta levar isso até a comunidade científica. Não é um assunto muito bem aceito como um campo legítimo para estudos. E o que estamos tentando é dar legitimidade a ele. Quem ou o que é responsável pela aparição dos OVNIs e pelas mutilações dos animais no Vale de St. Louis? Existe alguma ligação com extraterrestres? Se fosse uma coisa que eu não conseguisse explicar, eu seria a primeira pessoa a admitir. Bem, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Os veterinários têm um ditado: se anda como pato e faz quá, é um pato. E também dizemos, não procure zebras, quer dizer, não procure nada esquisito. Depois de estudar as provas filmadas por Chris O'Brien, a veterinária Cat Crichton acredita que a explicação para a mutilação dos animais esteja aqui mesmo, neste mundo. A prova mais contundente de que é uma ação de humano talvez seja o fato de que não exista a prova de que não seja. Quando as pessoas tentam dar uma explicação fácil dizendo foram extraterrestres, acho que não é bem por aí. As pessoas são capazes de cometer crimes horríveis, crimes contra o próximo, e evidentemente são capazes de fazer isso com os animais também. A doutora Crichton não é a única cética quanto à intervenção de extraterrestres no Vale. Outros também descartam a suposta conexão entre a matança dos animais e a aparição de OVNIs na região.
Isso não passa de um caso de histeria coletiva. As pessoas ficam excitadas com o mistério de certa região e acabam relatando casos desse tipo. Podem até ter filmado, mas é difícil dizer. Uma coisa estranha num filme não pode ser explicada assim. Até mesmo especialistas em OVNIs alegam que muitas aparições provavelmente podem ter origens terrestres. É complicado no meio de tantas operações militares que acontecem neste vale. E separar as coisas é muito difícil, porque alguns equipamentos militares são bem modernos e podem ser facilmente confundidos com OVNIs. Algo precisa ser feito para acabar com as mutilações e descobrir quem está fazendo isso.